Olá, boa noite, pessoal. Estamos iniciando a nossa aula e eu quero dizer assim da alegria e da satisfação estar aqui interagindo com vocês, trocando conhecimentos, aprendendo também com vocês, né? Nós hoje vamos falar de um tema muito importante para vocês que estão iniciando aqui o curso, fazendo as cadeiras iniciais do curso, que é sobre a vigência, quando é que uma lei ela passa a valer, tá? Que ela passa a vigorar, e também vamos como é que uma lei ela é revogada, tá, gente? Então, um conteúdo de fundamental importância. Vamos estar entrando naquele nosso site do Planalto, olhando para as normas, como a gente tem feito sempre, tá? E também eu quero dizer assim da alegria. Eu estou hoje ministrando aula aqui de uma sala de aula da faculdade. Se alguém de vocês ainda não teve a oportunidade de entrar numa das salas da faculdade, eu estou ministrando exatamente na sala 3, que é uma sala do curso de Direito que nós utilizamos praticamente todas as noites, né, para o curso, e daqui que eu estou ministrando a aula de hoje, tá? Então, eu vou começar agora a compartilhar a tela. Deixa eu aqui, tá? Vou compartilhar a tela. Então, nós continuamos estudando a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Até um aluno, ele me perguntou hoje: professor, teoria geral do direito civil é a mesma coisa que introdução ao direito? Tá? E eu vou dizer a resposta que eu dei para o aluno, que não era, né, a mesma disciplina, porque a introdução ao direito, ela tem exatamente este objetivo de aproximar vocês do direito como um todo, e a teoria geral do direito civil, ela tem como foco, né, trabalhar toda a parte geral do Código Civil, né, do direito civil, né, o direito privado, tá, gente? Então, apenas, por que nós aqui estamos estudando esta lei? Em algumas instituições, esta lei, ela é estudada na teoria geral do direito civil, porque eles têm parte geral 1, parte geral 2, né? Então, acaba estudando lá, e é uma visão ainda antiga, né, do direito, tá? Uma visão antiga, que a lei de introdução era a lei de introdução ao Código Civil. Não, dentro dessa visão atual, né, tanto que houve a alteração na norma, né? Então, eu lembro que eu já mostrei para vocês aqui, né, em introdução às normas do direito brasileiro. Hoje eu estou fazendo uma pesquisa aqui num computador diferente, então, que é um computador que está aqui à disposição, aqui nesta sala, tá? Então, por isso que vocês podem ver algumas situações aqui, tá? Eu estou ampliando para que vocês possam enxergar, tá? Tanto que houve uma redação nova que modificou o nome da lei, como nós já estudamos. Então, em vez de dar o Código Civil, né, é uma lei de introdução às normas do direito brasileiro, que é uma visão mais ampla e global, tá, gente? Então, é nesse sentido que eu chamo a atenção para que vocês tenham esta percepção, né? Então, esta lei, ela não é uma lei voltada apenas ao Código Civil, a todas as normas, né? A norma brasileira, tá? Então, por isso que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Esta situação, e vou aqui para o slide que a gente vai trabalhar. Eu só vou ampliar um pouquinho aqui para que vocês também possam enxergar de uma forma, de um F11, acho que aqui, tá. Então, olhem aqui, gente.
a questão das leis, né, de um modo em geral, tá? A lei, antes dela entrar em vigor, tá? Há um processo do que de criação que passa por algumas fases, tá? Em geral, são 3 fases. Se vocês colocarem ali no computador de vocês projeto de lei, vocês vão ver vários projetos de lei que estão tramitando no Congresso Nacional. E é seguido, com frequência, as pessoas vêm e perguntam assim, eu vi dizer que agora vale tal situação. E daí eu disse assim, como é que você ficou sabendo? Eu li na internet. Eu digo assim, então vem aqui que eu vou te mostrar. Olha o que está escrito aqui. É um projeto de lei que está em debate no Congresso Nacional, ou na Câmara de Vereadores, ou na Assembleia Legislativa. Então, neste momento, ainda a gente tem o quê, gente? É um projeto, não é uma lei, tá? Então, observe, a elaboração das normas, de um modo em geral, é de competência de quem, gente? Tá? Então, aqui, eu só vou para vocês aqui na Constituição Federal, tá? Então, na Constituição, ok, entendi. Na Constituição, vamos aqui na Constituição Federal, tá? Na Constituição Federal, Ctrl F, né? Quando a gente quer achar artigo 61, tá? Daí nós estamos aqui, vocês estão percebendo, a gente está olhando para a Constituição, tá? A gente olha para a Constituição e olha, como nós vimos na semana passada, também, né, para as diversas leis, mas a nossa fonte de origem é a Constituição. Olha o que diz aqui o artigo 61, né, da Constituição. Tá? Pelo que eu estou vendo aqui, eu acho que vocês estão conseguindo enxergar. Eu até posso ampliar um pouquinho mais. Deixa eu só agora voltar para o artigo 61. Tá. Opa. Tá? Ok? Tá. A iniciativa das leis complementares e ordinárias, tá? Então, é importante a gente ter essa distinção. O que é uma lei complementar, tá? A lei complementar é aquela que a Constituição, ela tratou do assunto de uma maneira muito genérica e disse, o Constituinte deixou determinado na Constituição que aquela situação seria melhor especificada, melhor trabalhada em lei complementar, tá? E esta lei complementar, tá, gente? Ela normalmente tem o quê? Uma exigência maior. Qual é a exigência maior? É na composição, na quantidade, né, de parlamentares que deve ter no Congresso Nacional para a sua aprovação. Diferente da lei ordinária, que é uma lei mais geral, tá? Menos importante se a gente for trabalhar dentro daquela lógica mais tradicional do direito, da pirâmide, né, de Maslow, da pirâmide, no caso do... Não, eu falei aqui um nome que não é... né? Pirâmide de Kelsen, professor? Exatamente, eu associei aqui com a pirâmide da administração, tá? Exatamente, obrigado por me apontar. Eu, na hora, assim, me toquei do que eu tinha dito, uma situação que não estava vinculada. A lei complementar, ela está no topo dessa pirâmide, muito próxima da Constituição, tá? E daí depois a gente tem as leis ordinárias de um modo em geral, tá? Então, a diferença, como eu apontei para vocês, tá? Vai depender do quê, tá?
do tema que elas vai tratar. Todas as leis complementares, a origem ela é constitucional. A Constituição que apontou que deveria ser aquele tema, aquela situação, ser tratada por uma lei complementar. Enquanto que as ordinárias, né, há essa situação mais abertas e exigem uma composição menor. Então, olhem aqui, gente. Então, a gente vai ter o que é de iniciativa do presidente da República, tá? As leis de iniciativa popular, tá? Então, aqui está na Constituição, tá? O que o presidente pode tratar no que é a iniciativa do presidente, tá? Então, por exemplo, a medida provisória não pode discutir questão de nacionalidade, questão de cidadania, direitos políticos, partidos políticos. Olha o quanto que isso é importante, gente. Porque por mais que tenham esses aloprados que às vezes incentivam quem está no poder para que tenha posturas ditatoriais, tá, gente? Tem coisas que o presidente não está ao alcance do presidente. Então, você que conhece e passa a conhecer melhor o direito, você passa a entender que muitas das coisas que são incentivadas e ditas no dia a dia, no senso comum, olha, é papo jogado fora, né? De gente que não desconhece a questão do que é de competência do presidente da República e o que é de competência, né, do Congresso Nacional. Então, aqui, tá? Tudo aquilo que é reservado à lei complementar, o presidente também não pode, gente, tá? Então, olhem aqui quantas coisas importantes que não compete, tratar de direito penal, processual civil, não compete ao presidente, sim ao Congresso Nacional. E é por isso que a gente vai olhar, a gente depende do Congresso, ou às vezes os presidentes da República se queixam que eles estão engessados. Mas eu vou dizer para vocês que em muitas situações é muito positivo que o presidente esteja engessado, é justamente para não cometer tanta besteira, né? E não tomar nenhuma postura mais ditatorial, tá, gente? Então, é nesse sentido que nós estamos aqui, a competência atribuída, né, a diversas pessoas. Quem são essas pessoas, gente? Tá? Presidente da República, tá aqui no caput do artigo, né, 61 que nós acabamos de ver. Tá? Deixa eu só voltar aqui para ver se eu acho. Não, aqui. Tá? A iniciativa das leis complementares ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Congresso Nacional. Ao presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. Então, a Constituição, ela determina o seguinte, vem cá, o que pode ser de iniciativa da Câmara dos Deputados? O que pode ser de iniciativa do Senado, né, o Congresso Nacional? O que pode ser de iniciativa do presidente da República? Tá? Então, por que às vezes uma determinada lei ela é revogada, tá? Porque, claro, tem um aspecto que foi uma outra lei, mas ou ela é declarada inconstitucional, ou um artigo específico de uma determinada lei é declarado inconstitucional, porque foi tratado naquele artigo, tá, algo que não era, às vezes, de competência, tá, de quem elaborou aquela lei, tá, ou também, gente, aquele artigo, ele está contrário àquilo que está escrito na Constituição, tá? Vou dar um exemplo, tratamento diferenciado para a família oriunda do casamento e a família oriunda da união estável. Isso já foi declarado inconstitucional, por quê?
a gente não tem dois tipos de família, uma família melhor e outra pior. A gente tem duas formas de organização legal de família, né? Então, por isso que a Constituição, ela não diz que esta família oriunda do casamento e que tem origem do casamento é melhor, né, ou mais importante do que a família oriunda da união estável, tá, gente? Então, são essas situações que a gente precisa ter bem presente no nosso dia a dia, tá? Voltando aqui para o então, a gente viu que há um processo. Qual é o primeiro processo? É elaboração e de iniciativa, tá? Da iniciativa, a gente vai depender de quem, né? Claro que as leis federais, normalmente, elas passam pelo Congresso, tá? Mas a gente já viu aqui na semana passada, deixa eu ver aqui, planalto.gov. Não. Que aqui tem um sistema de busca diferente, né? E eles só me bagunçam. Aqui, o portal da legislação. Muito bem. Tá? Então, aqui, meus amigos, é só a gente olhar. Este é o site, tá? Que a gente tem toda a legislação federal, tá? Aqui, né, todos os códigos, eu preciso qualquer norma, é aqui que eu venho buscar, tá, gente? Agora, a gente viu que nós temos aqui um primeiro passo, que é a elaboração ou de iniciativa, tá? Seja do Congresso Nacional, do presidente ou dos tribunais, como a gente viu e leu no artigo 61 da Constituição, tá? Promulgação, tá, gente? Então, é aquele ato que dá existência, ou seja, a lei, ela foi aprovada pelo Congresso Nacional. Mas se ela não é promulgada, tá? Ou ela pode ser vetada pelo presidente da República, tá? Então, observem que a promulgação é um ato posterior à aprovação da lei. Então, por isso que nós estamos falando em fases diferentes. A primeira fase é o projeto, é a elaboração, né? E daí independe da iniciativa, tá? Então, deixa eu ver aqui, né? Projetos de lei do Congresso Nacional. Vamos ver o que se a gente consegue achar aqui. Vamos ver. Tá aqui, portal da... Não. Então, aqui, meus amigos, tá? A gente vai buscar os tipos, tá? Vamos pegar aqui um projeto de lei complementar, tá? Então, vamos ver aqui se tem algum projeto. Vamos ver se ele vai todos. Pesquisar. Tá? Vamos ver o que vai aparecer aqui. Então, meus amigos, aqui é que eu vou encontrar, e que às vezes muitas pessoas, elas, eu ouvi falar que agora tal situação, e às vezes é um projeto de lei, tá? Então, olha aqui, eu tenho um projeto, meus amigos, hoje é que dia 14/10, foi
última, deixa eu ver, aqui, 10 foi na quinta-feira. Observem que aqui, ó, nós estamos vendo projetos que foram apresentados na semana passada, tá? Aqui, ó, dispõe, né, sobre o apoio financeiro da União aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios para garantir ações emergenciais voltadas ao setor cultural, tá? Então, estão alterando aqui uma lei. É um projeto que foi disponibilizado ou protocolado no dia 10. Aqui, no dia 9, altera a Lei Complementar 123, eu não sei se essa Lei Complementar trata das questões, né, de microempresa, tá? E empresa de pequeno porte, uma lei importantíssima que vocês estudam, né, no direito empresarial, tá? Então, é uma alteração na Lei Complementar 123. Então, estão percebendo? Mas por que vai ter alteração? Ou por que eu compro um vademecum e este vademecum, quando eu compro, ele já está desatualizado, tá? Quando você comprar um vademecum físico, ele no outro dia, aliás, no dia que você comprou, ele já está bem desatualizado. Justamente por quê? Porque o processo legislativo, ele é permanente, de elaboração, de trocas, né? É isso que eu estou mostrando aqui para vocês. Desculpe, ninguém apontou aqui, que estava muito baixo. Aliás, muito pequeno aqui. Tá? Eu vi que a Kelly estava dando interferência. Os demais... né, o Gustavo já disse que estava ok, né? Se tem mais alguém que está com interferência, por favor, ou se foi só para Kelly. Tá? Então, vocês viram o que é elaboração, tá, gente? Então, elaboração é isso que eu falei. Alguém tem que propor um projeto, daí depois, deixa eu ver se eu estou aqui com o site do Planalto. Tá? Depois que a lei foi aprovada, ela vem para cá, tá, gente? Que ela foi sancionada, enquanto o projeto ela não está aqui no site oficial, tá? Professor, fala. Desculpa te interromper. No grupo do Aviso dos Direitos, ali, tem alguém que está dizendo que está aguardando o senhor aceitar na chamada ali. Eu vou fazer o seguinte, eu não estou vendo ninguém chamando aqui. Não tem ninguém chamando. Eu vou fazer o seguinte, então eu vou sair e entrar de novo, que daí então vocês permaneçam, tá? Que daí é uma forma de voltar os alunos que estão, né? Eu só vou fazer o seguinte, eu vou sair. Estão me ouvindo aqui e eu vou entrar. Não tem ninguém aqui entrando, gente. E até porque eu cadastrei o e-mail de vocês, que vocês podem entrar diretamente na disciplina aqui da aula. Mas obrigado, Gustavo, ali. Eu fiz isso de entrar e sair, mas não enxerguei aqui que alguém... Tá, vamos compartilhar. Muito bem. Promulgação, tá? É a segunda fase, que é o ato que dá existência, tá? Então, meus amigos, alguém poderia me sugerir o nome de uma lei? Ou uma lei?
para a gente abrir aqui. O senhor quer uma sugestão de lei qualquer, professor? Sim, eu vou ver ali do Gustavo, que ele botou lei da... Olha aqui, ó, eu não lembro, que é 90, não sei se é 94 ou alguma coisa, o número, Gustavo. E daí eu não lembro de cabeça o número, tá? Mas olha aqui, daí a gente vai, às vezes, até a lei da União Estável, tá? Então, deixa eu... Aqui lembram que este... Tá? Olha aqui, ó. Regula o parágrafo 3º, né, do artigo 226 da Constituição, tá? É reconhecida como entidade familiar, a convivência pública duradoura, tá? Eu não lembrava bem certo o número, tá? Então, eu coloco o nome, é dessa forma que nós buscamos. Depois eu vou botar este número, André, tá? Eu vou ver este número que tu sugeriu também, tá? Então, é aqui que a gente vai, tá? Meus amigos, o que nos interessa agora neste momento não é o conteúdo em si, tá? Mas observem que se eu tenho qualquer dúvida, a gente está mostrando aqui para vocês como se busca, tá? Então, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Promulgado significa o quê, gente? Que o Ministério da Justiça, né, todo jurídico voltado da Presidência da República analisou a lei, ok, está tudo ok, não há nada inconstitucional, dá para aprovar, ok, o presidente assinou, tá? Daí o que acontece? Tem a questão da data da publicação. E às vezes tem alguma data mais específica, tá? Que esta lei ela é publicada, tá? Então observem aqui, ó, tá? Aqui nós temos, tá? Quando que esta lei ela passou a vigorar? Na data da sua publicação. Qual é que é a data? 10 de maio de 1996, tá? Então, meus amigos, sempre a publicação, que é isso que a gente está vendo aqui, tá? A publicação, tá? Ela passa a vigorar no momento que ela for publicada, tá, gente? Então, ou ali na data da publicação tem o que, gente? O dia que a lei começa a vigorar, tá? Então, só para que a gente possa ir adiante aqui um pouquinho. A publicação opera o início da vigência da lei, tornando-a obrigatória. E por isso, quando que a gente diz o seguinte, se a lei ela está em vigor, ela é obrigatória para todos. E daí a gente tem aqui na Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, algo assim bem importante que a gente viu aqui, que é no artigo 3º, que vocês acabaram de ver ali, tá? No artigo 3º, por favor. Olha aqui, ó. Ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece, tá, gente? Então, hoje, com toda a forma de publicidade que se tem, ninguém pode dizer, eu não sabia que existia essa lei. Gente, vocês perceberam que como a gente busca, eu posso aqui não lembrar de um número de lei num determinado momento, mas a gente precisa buscar. Eu estou querendo ver este número de lei ali que a Kelly e o André colocaram, tá? Lei 13.709, tá?
Vocês viram que eu sempre vou no site oficial, tá? Esta lei, meus amigos, olha do que ela dispõe, tá? Ela dispõe a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Vamos pegar o texto compilado. O texto compilado é o que está vigente, tá? E a gente vai lá para o final. Opa. Vamos ver aqui o final, tá? O final que nos interessa aqui num primeiro momento, esta lei entra em vigor. E vocês estão percebendo como a gente tem que olhar detalhes aqui? No dia 28 de dezembro de 2018, quanto aos artigos. Daí tem determinados artigos que entraram em vigor. Já entraram em vigor, e olhem aqui, meus amigos, tá? Tem alguns dos artigos, dia 1º de agosto de 2021, quanto aos artigos 52, 53 e 54. Observem que alguns artigos dessa lei ainda não estão vigorando. Por quê? 1º de agosto de 2021. 24 meses, tá, após a publicação quanto aos demais artigos. Olhem aqui. Obrigado aí os colegas que apontaram esta lei, a Kelly e o André, porque ela vai me permitir um exercício que eu vou dar para vocês aí depois, a partir desta lei, tá? Então, olha, 14 de agosto de 2018. 24 meses, quando é que esta lei ela entrou em vigor? Algumas situações, 28 de dezembro. Outras ainda não entraram em vigor, que estão descritos aí, os artigos 52, 53 e 54. E algumas das situações estão vigentes desde o dia 24, né, de agosto do ano de 2000, tá? Então, por isso que a gente não pode falar, eu não conheço a lei, né, eu não tenho como cumprir porque eu não conheço, tá? Então, aqui a gente tem do início da vigência. Vigência, o que é a vigência? É a qualidade temporal da norma. O que é isso? O que é essa qualidade temporal? É o prazo que se delimita o seu período de validade, tá? Então, olha o que está descrito lá no artigo 1º da Lei de Introdução. Sempre que eu estou mostrando aqui, eu gosto de mostrar, né? Olha o artigo 1º. Tá? Aqui no artigo 1º, tá? Salvo disposição em contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada, tá? Então, se não tem nenhum apontamento na lei, ela passa a vigorar 45 dias depois. Se tem algum apontamento na lei, vale o que está apontado na lei. Entenderam, gente? O início da vigência de uma determinada norma é 45 dias. Mas se tem alguma situação apontada na lei, vale o que está na lei. Por isso que o salvo disposição em contrária, aqui é uma informação, né, bem importante, tá? As leis que vocês apontaram aqui, todas elas têm algo descrito de quando ela passa a vigorar, tá? Então, por isso que a lei começa, já falamos sobre isso, tá? Aqui. A aplicação do artigo acima ocorre somente se o texto da lei nada dispuser. Tá? Então, era exatamente o que eu estava explicando para vocês. Tá?
vale se não estiver nada descrito na lei. A lei pode determinar que sua vigência, obrigatoriedade, se inicia com a sua publicação. A gente viu aqui um exemplo, tá? Olhem aqui, ó. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Esta aqui está dizendo quando que a lei entra em vigor. 28 de dezembro, 1º de agosto de 2021, 24 meses após, está delimitando ponto por ponto, né, de quando que entra em vigor, né, essa norma, tá? Então, por isso que a gente sempre vai olhar para a lei. É na lei que está escrito. O prazo de 40 dias, né, não se aplica para decretos e regulamentos, porque é a partir, né, da sua publicação. O parágrafo 1º vai dizer que nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, porque aqui tem nos estados, quando que, né, não tem essa vírgula, tá? Quando admitida, se inicia 3 meses depois de oficialmente publicada, tá? Nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade, né, da lei brasileira, quando admitida, 3 meses depois. Então, quem determina isso? A lei de introdução às normas do direito brasileiro, que nós estamos aqui estudando. Eu não sei se vocês já ouviram essa terminologia, né, vacatio legis. Já ouviram falar nisso? Qual é o significado disso? É aquele período, tá, que a lei ela foi publicada, mas ela ainda não está vigente, tá? Então, trata-se do intervalo entre a data de publicação da lei e a sua entrada em vigor. O exemplo que eu vou dar é exatamente este aqui. Observem que para o artigo 52, 53 e 54, nós ainda estamos aqui naquilo que a gente chama vacatio legis. O que isso significa? Que esses artigos, embora publicados, eles ainda não estão vigentes, tá? Vamos olhar para esses artigos, do que eles tratam. Das sanções administrativas, os agentes de tratamento de dados, em razão das infrações cometidas, as normas previstas nessa lei, ficam sujeitos às seguintes sanções administrativas. Então, aqui vai tratar das sanções administrativas, tá? Você imagina, tá? Aqui. Tá? Então, estão, né, os 3 artigos que ainda não são vigentes, tá? Embora aqui a lei esteja publicada, outros artigos são outras partes aqui da lei, ou a maior parte da lei está vigente. Esses 3 artigos, no momento, não. Então, não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou a revogue, tá? E para isso, eu entendo que a gente tem que olhar, por exemplo, o Código Civil, tá? Código Civil aqui. O Código Civil, vamos olhar o Código Civil. Código Civil, a gente vai lá para Ctrl F, se eu não me engano, artigo, né, 2018. Falta o ponto. Tá? Opa. É um pouco mais.
44. Professor, tá? Se perdeu. É 2044, não 2018. Tá, muito bem. Este código entrará em vigor um ano após sua publicação. Lembram que até o professor, de forma sacana, que vocês não tinham estudado o conteúdo, numa das aulas anteriores, fez uma pergunta para vocês quando que entrou em vigor o Código Civil de 2002. Estão lembrados? Na mesma, aqui nessa parte final, da mesma forma que aponta o momento de entrada em vigência da lei, diz quais serão leis que serão revogadas. E daí, olhem aqui, meus amigos, revogam-se a lei 3.071 de 1º de janeiro de 1916. Gente, então, vamos clicar aqui para ver a lei, tá, de 1916, que é o Código Civil de 16, se alguém de vocês quiser estudar. Então, vocês estão percebendo que ele está todo riscado. Mas por que ele está todo riscado, este Código Civil? Eu estou mostrando para vocês. Hein? Por que ele está todo riscado? Porque foi revogado? Exatamente. Tá? Não é uma lei que está... então, ele está todo riscado porque ele foi todo revogado. Tá? A lei da assistência judiciária gratuita, se eu não me engano, se alguém puder me ajudar o número, lei... meu Deus, vocês dão um branco no professor, se alguém puder me ajudar. Área gratuita, não sei se é 60, 50, uma coisa assim, ou 1060. Embora ninguém lei, né? 1060, se eu não me engano, de 50, não é? Tá? Então, às vezes a memória volta, tá? E vocês não me ajudaram aí. Tá. Meus amigos, eu não cliquei aqui no texto compilado, tá? É para que vocês percebam que esta lei aqui, ó, ela tem o quê, gente? A parte que foi já revogada, que é a parte riscada, alterada, tá? Então, observem que, olha como é que era o artigo 1º e qual foi a lei aqui que alterou. Essa parte que está de azul ali, redação dada pela lei 7.510 de 1986, foi exatamente esta lei que alterou o artigo 1º, tá? Olha, os poderes públicos, federal e estadual, independente da colaboração que possam receber dos municípios e da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, concederão assistência judiciária aos necessitados nos termos da lei, tá? E olha o quanto é importante a gente acompanhar aqui, tá? Muita gente ainda cita aqui o artigo 2º, o artigo 3º, tá, dessa lei, tá? Ainda citam esses artigos, tá? Que foram revogados pelo, né, até do 2º ao 4º, muita gente cita, tá? E que foram revogados pelo Código de Processo Civil, tá? Então, deixa eu só localizar aqui o Código de Processo Civil, tá?
Ctrl F para eu achar o artigo. É o artigo 98. Opa. Ué? Tá. Olhem aqui. Então, e os alunos que gostam vão lá para a prática jurídica, tá? E gostam, por exemplo, de copiar da internet, tá? Que acham, pá, mas que peça bacana, e vem com artigos de leis revogadas, tá? E daí, então, o professor nem precisa ter muito trabalho para saber que o aluno copiou aquela peça, tá? Então, e na advocacia também, gente. Então, vocês estão percebendo como é importante a gente olhar aqui para o site oficial, porque é exatamente no site oficial que a gente vê se aquela lei está vigente ou não, tá? Então, nós estávamos aqui da Lei da Assistência Judiciária Gratuita, tá? Deixa eu ver aqui para vocês, estabelece normas, né, para a concessão de assistência judiciária aos necessitados. Aqui a gente tem alguns artigos que foram revogados, principalmente o 2º, 3º e 4º, que eu não posso mais utilizar. Eu tenho que utilizar lá o Código Civil, porque ele revogou e essa questão da assistência judiciária passa a ser tratada lá no Código Civil. Então, seguido, eu olho ainda para processos e as pessoas estão citando esses artigos. Daí eu fico analisando, né, que a pessoa não se deu conta que o Código Civil está em vigor desde 2016, tá? E que, né, a gente continua utilizando uma lei que já faz 4, 5 anos que foi revogada, tá, gente? Então, aqui eu enxergo tudo que foi revogado, tá? Olha aqui, né? Então, eu volto lá no início do texto aqui e eu coloco o texto compilado, tá? Eu vou ver o texto limpo. Então, por que às vezes o professor clica aqui no texto limpo? Porque, olha, aqui só vai aparecer o texto limpo, tá? Eu quero ver todas as modificações que foram feitas, não pode ser o texto compilado. O texto compilado é o texto limpo, tá, gente? Tá tranquilo isso? Podem falar. Professor, caiu aqui a minha internet, bem na hora deu uma pausa ali, não te escutei. Eu estava perguntando, André, se vocês estão compreendendo, se estão conseguindo acompanhar. Eu entendi até a parte compilado ali, daí deu um pausa aqui. O compilado, André, é o texto limpo. Tu está vendo aqui, o texto está limpo. Como é que eu estava mostrando há pouco ele para vocês? Daí eu vou ter que sair, tá? Só um minutinho, copiar o link aqui. Porque eu voltando aqui, talvez... tá. Olha aqui. Tá enxergando, André? O texto normal, olha aqui o que é o texto normal. Aparece o artigo que é vigente, este aqui, ó, que tá onde eu estou mostrando o cursor, aqui o primeiro, né? E aqui tem o artigo que foi alterado, que ele não está mais em vigor, tá? Então, aqui eu vou acompanhando todas as mudanças, inclusive, mas porque, o que tinha escrito aqui no artigo 3º, no artigo 4º, no artigo 2º que foram revogados. Quando eu clico aqui no texto compilado, olha, eu vou enxergar o quê? Olha aqui, o texto limpo, tá? Então, eu só quero ver o que está em vigor hoje, que é o que vale para a gente. Mas, eu vou fazer um estudo mais aprofundado aqui, ver as alterações que aconteceram nessa norma. Então, eu pego o texto como um todo, original e com todas as modificações.
Mas aqui o texto, né, compilado é o texto limpo, né, somente o que está vigente no momento, né, o que está valendo e em vigor no momento atual. Eu não sei se, André, tu ficou com alguma dúvida específica, pode perguntar. Não, tá ok, obrigado, professor. Aqui deu uma pausa ali, daí eu... Perfeito. Obrigado. Tá, gente? Sempre que tiverem qualquer situações ou dúvidas, perguntem. Então, meus amigos, por isso que a gente está vendo aqui que vigência é tempo de duração da lei, tá? Se eu perguntar para vocês, mas quando quando termina a validade de uma lei? Gente, a validade de uma lei, ela vai terminar, eu acho que há pouco aqui, tá. Opa, não, este aqui que está aberto, tá? Não, o Código Civil está aqui. Era para estar aqui o Código Civil, tá? Vamos pegar novamente o Código Civil, porque eu não localizei ele. Ctrl F, daí aqui, eu acho que ele estava ali. É o artigo 2044, tá? Aqui, gente, esse código, olhe quanto tempo foi a vigência dele, tá? De 1916 a 2003. Aqui ele foi revogado, tá? Completamente. E por isso que quando a gente entrou nele, agora eu entendi por que nós tínhamos clicado antes, né? Aqui a gente estava no código de 16, ali 3071, que era esta lei aqui que a gente estava vendo, era o código de 2016, eu na hora não me toquei, tá? Professor, com licença. Fala, Camila. Se não me engano, em Direito Empresarial 1, a professora Caroline comentou que o Código de 1916 não foi completamente revogado. Ainda existe uma questão vigente com relação às navegações, era referente ali ao embarcações ou navegações, enfim. Ela disse até que é uma questão que cai na prova da ordem e muitas pessoas erram. Vamos conferir aqui, ó. Vamos procurar aqui Ctrl F, navegação. Tá. Mas o que é importante? Claro que talvez, Camila, eu acho que você não entendeu bem o que a professora explicou, tá? Porque olha aqui, ó. O que eu quero te mostrar? Leia o que está escrito no artigo 2045. Sempre o que está num código, tá? O que está num código, deixa até eu ver aqui, porque aqui é que está algumas situações que podem... deixa eu ver aqui, ó, tá? Aplica-se o dispositivo no caput 1840, quando está aberta a sucessão, o prazo, aqui é sobre os prazos, tá? Normalmente, a hipoteca legal, tutor inscrita em conformidade, poderá ser cancelada, tá ok, o regime de bens, efetivos, tá? Ok, aqui nas disposições, se ficou algumas situações, aqui deve estar descrita aqui no artigo, aqui nas disposições finais. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos a este código, tá ok? Não. Até 2 anos, não. O acréscimo, não. Fundações, salvo lei especial, notificações de atos constitutivos, não. A dissolução, liquidação, tá. Provavelmente o que a professora quis dizer lá, tá?
é que se repetiu, tá, a mesma situação, porque aqui o artigo 2045, tá? O que ele diz o seguinte: revogam-se a lei 3.071, tá? De 1º de janeiro. E a gente vai aqui para a lei, tá? Se algo não estivesse revogado, a gente encontra não riscado. Então, o que pode ter sido feito aqui? A transcrição desta lei, ou da lei aqui de muitas situações, tá? Foi levada a literalidade para o novo código, tá? Provavelmente foi isso que a professora disse. Claro, eu não sei em que termos, tá? Desculpa, professor, é que na real foi no primeiro dia de aula de 2020/1 e me marcou porque nós fizemos um quiz com relação a isso na sala de aula. Foi a nossa primeira e única aula presencial de 2020, né? Sim. E só eu não me recordo exatamente quais foram as palavras. E provavelmente. De repente eu posso estar fazendo algum tipo de confusão, mas ela comentou a gente estava fazendo esse quiz e ela estava falando sobre o código comercial e tudo mais, enfim. Mas, ok, agora tu trouxe o código comercial, foi apenas uma parte alterada. Provavelmente, por isso que eu te disse que, claro, eu não lembrava os termos ou a situação, porque, olha aqui, a gente vem para o 2000 e olha o que diz em relação ao Código Comercial. E a parte primeira do Código Comercial. Então, o Código Comercial ele não foi todo revogado. Ah, perfeito. Então tá aí o erro. Não é erro. E eu vou te dizer, Camila, esse tipo de situação, de dúvida, interpretação, é normal, tá? Não tem nenhum, né? Eu acho que enquanto a gente, não só enquanto estudante, mas enquanto advogado, tu imagina o desafio que é pela essa quantidade de leis, meus amigos. E quando você tem um escritório, que esse escritório, ele atua em diferentes áreas. Ele é um escritório mais amplo, né? Não é apenas previdenciário, ou não é apenas trabalhista, né? Ou só trata daquela área específica, tá? Então, meus amigos, vocês imaginem o quanto que é desafiador para a gente também advogar, né? Porque você precisa olhar na lei. Eu lembro que foi na semana passada, veio uma cliente, tá? Até essa cliente, ela morava em São Paulo, ela faleceu o marido e toda a família era daqui da região metropolitana, ela veio para cá e ela, assim, alguém que lê muito, está muito envolvida sempre. E tá, eu fiz o inventário e agora ela veio com dúvidas na questão de aposentadoria, tá? E ela veio com algumas coisas assim muito convicta, né? E daí eu dizia para ela, eu vou lhe mostrar que não é isso. Mas eu li, eu digo, onde é que a senhora leu? Na internet, ok, daí deixa eu lhe mostrar a lei. Mas olha aqui a discussão dela, me mostrou o artigo, daí eu disse assim, ok, você só não viu que está escrito projeto de lei. E daí eu fui lá no projeto de lei e mostrei, ó, é um projeto que está em discussão. Não significa que, né, está em vigor ou que foi aprovado isso. É um projeto que está em discussão. Então, gente, isso é muito normal no nosso dia a dia e provavelmente, né, nós também, professores, podemos cometer um que outro, né? Isso é normal, gente, não tem nenhum problema nisso. Mas eu até aqui tentando olhar e provavelmente tenha sido ali em relação ao Código Comercial alguma confusão ou não lembrança, né, em função de uma discussão que aconteceu há 1 ano e tanto, né? Tá.
Meus amigos, se antes de entrar em vigor ocorrer nova publicação, tá? De seu texto destinado à correção, o prazo deste artigo e dos parágrafos anteriores começa a correr a partir da nova publicação. Então, é comum também acontecer isso, às vezes, de uma lei, né, ela ter alguma... né, foi publicado não com o cuidado que deve ter, tá? Então, as correções, então, nós estamos olhando para quê, gente? Para o artigo 1º, aqui, ó, da lei, o artigo 1º, tá? Estamos vendo aqui os parágrafos, né, do artigo 1º. As correções, né, do texto da lei, já em vigor, consideram-se lei nova, ou seja, que eles estão, né, em vigor, tá? A questão da contagem dos prazos, eu, de certa forma, já mostrei para vocês como, né, que a gente conta os prazos, e a gente vai aqui na Constituição Federal, tá? O artigo 59. Opa, tá aqui tão perto, não precisa. Artigo 60. Tá? Então, observem que a gente está aqui no artigo 59, 60, 61, né, da Constituição. Eles são importantes para a gente, muito importantes, tá, gente? Aqui. Tá? Então, o parágrafo único, né, lei complementar, disporá sobre elaboração, redação, tá, e alteração. Alguém de vocês já viu essa lei que está apontando aqui? Tá? Então, vamos só ver aqui na Constituição. Na Constituição Federal está aqui. Parágrafo. Olhem aqui, ó. Este aqui, ó. Alguém de vocês já viu alguma coisa, ó, ou alguma lei que trata disso, sobre elaboração, redação, alteração e consolidação de leis? Tá, deixa eu ver aqui. Tem muitos artigos do Código de 1916 que foram transpostos, isso aí, perfeito, tá? Mudando apenas numeração, ok, tá? Sem falar no tanto do projeto de lei que não passam, né, pela Comissão de Constituição e Justiça, porque são inconstitucionais. Sim, exato, tá? Meus amigos, sobre essa lei, alguém de vocês já viu ou leu alguma coisa que a gente tem uma lei complementar que diz como que a lei deve ser elaborada? Vocês já ouviram? Alguém de vocês lembra da aula passada que o professor mostrou a lei complementar 95? Complementar 95. 98. Planalto, daí já vai direto lá. Meus amigos, essa lei, tá? Olha aqui o que é a ementa, né, desta lei. Dispõe sobre a elaboração, a redação e a alteração e a consolidação das leis, conforme determina o parágrafo único do artigo 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos normativos. Então, meus amigos, aqui nós vamos ver toda a orientação legal para que você faça e elabore, né, uma determinada lei, tá? Então, a elaboração, a redação e a alteração e a consolidação de leis obedecerão ao disposto nesta lei complementar. Então, vocês estão percebendo, ó, que eu falei há pouco que a lei complementar, ela está vinculada à Constituição. Então, a gente está vendo aqui um exemplo. Nós vimos o parágrafo único do artigo 59 da Constituição, estamos vendo aqui a lei complementar 95 de 98, que trata exatamente do tema apontado lá no parágrafo único, tá? Então, na numeração das leis, serão observados ainda olha aqui os critérios, tá?
técnicas de elaboração, redação e alteração de leis. Olha, aqui vai falar sobre como as 3 estruturas básicas, né, de uma lei: a parte preliminar, compreendendo a epígrafe, a ementa, o preâmbulo, o enunciado do projeto e a indicação do âmbito de aplicação das disposições normativas; a parte normativa, compreendendo o texto das normas de conteúdo substantivo relacionadas com a matéria regulada; e a parte final, compreendendo as disposições pertinentes às medidas necessárias à implementação das normas de conteúdo substantivo, as disposições transitórias, se for o caso, e a cláusula de vigência e a cláusula de revogação, quando couber, tá? Meus amigos, então vamos olhar as partes dessa lei. O que é a parte preliminar desta lei? Tá? Olha aqui, a numeração da lei e aquilo que a gente chama epígrafe, a ementa aqui, tá? Então, observe, tá? A parte preliminar, compreendendo a epígrafe, a ementa, o preâmbulo, tá? O enunciado e a indicação. Toda a parte inicial tá aqui apontada para, né, que vocês estão vendo aqui, tá? E a segunda parte, que é a parte normativa, é o que vocês estão vendo a partir daqui. Quais são as técnicas, né, de elaboração e redação. E a parte final, vamos aqui para um momento. Olha aqui. Eventual inexatidão formal de norma elaborada mediante processo legislativo regular não constitui escusa válida para o seu descumprimento, tá? Esta lei complementar entra em vigor no prazo de 90 dias a partir da sua publicação. Tem exatamente o que consta aqui no início, né, nas fases, né, nas partes básicas da lei, que é a parte preliminar, a parte normativa e a parte final, tá? Então, a gente vai ver isso. Vamos pegar aqui uma outra lei, o que é esta aqui? Aqui é o Código de Processo, vamos aqui no início, tá? Este é um texto mais formal, então ele não tem, mas, ó, toda a parte inicial está aqui, tá? Aqui já está a parte normativa, vamos ver aqui a parte final. Olha aqui, ó, todas as disposições, né, o que é revogado, tá? Então, olha aqui, ó, revogam-se, tá? Tudo que está sendo revogado. Inclusive, olha aqui, ó, gente, parágrafo 2º, 4º, 6º, 7º, 11º, 12º, 17º da Lei 1060 de 50, que a gente acabou de ver, tá? Tudo o que foi revogado, tá? Então, estão vendo? Tá? Como é importante a gente olhar para a lei e perceber, tá? Então, a Lei Complementar 95 de 1998, ela vai tratar de todas essas questões vinculadas, né, à elaboração, redação e alteração, né, de normas, como aponta o parágrafo único, né, do artigo 59 da Constituição, tá? O artigo 8º, vocês estão vendo que a gente está seguindo aqui o estudo, né, o estudo da lei, né? A vigência da lei será indicada de forma expressa, de modo a contemplar um prazo razoável para que dela se tenha amplo conhecimento, reservada a cláusula de entrar em vigor na data de sua publicação para leis de pequena repercussão, tá? Como assim? Então, aquelas leis que não vai alterar ou afetar, principalmente do ponto de vista econômico, tá? Elas
podem entrar em vigor. O exemplo que a gente deu aqui na lei da união estável, né? Eu não estou mais localizando ela aqui, que a gente viu, né? A lei, esta aqui, que ela entrou em vigor na data da sua publicação. Que ela não tem, assim, né, uma grande repercussão, principalmente sobre o ponto de vista econômico, tá? Então, só para... Vamos ver. A lei complementar. Deixa eu só ver se era aqui. Tá? Então, o artigo 8º aqui, né, da lei 95 que a gente estava vendo. Eu queria mostrar apenas para vocês. Nós ainda estamos lá no artigo 8º, a contagem do prazo da entrada em vigor das leis, e daí isso é bem importante, tá? Que estabeleça um período de vacância, far-se-á com a inclusão da data da publicação e do último dia do prazo, entrando em vigor no dia subsequente à sua consumação integral, tá? Então, meus amigos, tá? Olhem aqui, ó. Não, essa lei aqui não. Deixa. Me deem o nome de uma outra lei que vocês, para a gente ver a questão da vigência dela. Reforma trabalhista. 2017, deixa eu só ver, é 13.000 e alguma coisa, se alguém lembrar aqui do número da lei. Tá, 13.467. Tá? Vamos lá para o final. Tá? Essa lei entra em vigor após decorridos 120 dias da sua publicação, tá? Então, por favor, agora, vocês façam o cálculo, tá? Me digam quando é que esta lei entrou em vigor, com base nisto aqui, ó, tá? A contagem do prazo para entrada em vigor das leis que estabeleçam um período de vacância far-se-á com a inclusão da data da publicação e do último dia do prazo, entrando em vigor no dia subsequente da sua consumação integral, tá? Então, por favor, me deem o dia com base aqui nesta lei, tá? O dia que entrou em vigor, tá? Esta lei. Né, façam a contagem ali no calendário. Alguém se anima? Ou todo mundo? Quando é que entrou em vigor a lei da reforma trabalhista? Que a lei, deixa eu ver aqui, 13.467. Tá? Essa lei foi publicada em 13 de julho de 2017 e ela tinha que entrar em vigor após decorridos 120 dias da sua publicação, tá? 13 de novembro, professor? Vamos conferir, tá? Então, vamos lá, o que a gente precisa fazer? Foi a Camila, tá? Vamos pegar o calendário, deixa a gente pegar aqui o calendário, tá? Eu abri mais um aqui.
calendário do ano, de 2017, tá, Camila? Claro que isto aqui é apenas para que a gente, né, 2017, vamos ver aqui se a gente enxerga. Eu não saí, foi apenas o Meet aqui que me deixou na mão. Tá, gente? Já estou voltando. Professor, o senhor está com o microfone fechado, desligado. Eu vou falar. Ah, tá. Ok agora? Perfeito. Então, nós estávamos aqui, tá? Se a gente contar ali todos os dias, todas as situações, nós vamos chegar ao dia 11, ali de novembro de 2017, que a Amália, a Melissa e a Silvana apontaram, tá? Então, o que a gente estava vendo é exatamente isso, tá? As leis que estabeleçam um período de vacância deverão utilizar cláusula. Esta lei entra em vigor após decorridos. Então, gente, vocês estão percebendo que elaborar uma lei, muitas das situações a gente já tem prontas, tá? Então, eu tenho que trabalhar com aquele modelo de lei, a gente não vai ver, assim, um modelo muito diferente, porque nós temos esta lei, Complementar 95, que estabelece como é que uma norma ela precisa estar organizada, tá? E aqui, meus amigos, nós chegamos no momento que a gente fala da revogação. O que é a revogação?
é a supressão da força obrigatória da lei. A gente está retirando o que? A sua eficácia. A revogação, gente, olha aqui, preste atenção, só pode ser feita por outra lei, da mesma hierarquia ou de hierarquia superior. Ah, olha aqui, daí é importante a gente ver a questão da hierarquia das leis, tá? Do Kelsen, né? Da pirâmide de Kelsen, tá? É importante a gente olhar aqui o que é uma lei superior. Então, emenda constitucional, alteração da Constituição, só pode ser feita com outra emenda constitucional, tá? Eu não sei se vocês acompanharam ali em 2019, que era uma situação mais próxima de vocês, tá? Até considerando a idade de vocês, que são todos muito jovens, tá? Que a alteração da Constituição, ali nas questões previdenciárias, só foi possível com uma outra emenda, e naquele período havia discussão se haveria ou não a possibilidade de ser retirado da Constituição a discussão previdenciária. Ah, mas por quê? Para a alteração, né, de emenda constitucional exige um quórum maior, tá? Então, por isso que a questão de revogação, alteração, depende daquilo que eu falei para vocês, dessa questão do quórum, né, do Congresso Nacional, se é uma emenda constitucional, se é uma lei complementar ou uma lei ordinária, tá? A lei tem caráter permanente, mas cessa com sua revogação. É o princípio da continuidade, tá? Vou dar um exemplo. O Código de Processo Civil, ele deixa de vigorar num dia e no outro dia já passa a vigorar o novo, tá? Então, por isso que é o princípio, né, da continuidade, né? Então, só cessa com a revogação, porque uma lei aprovada, a gente estava vendo aqui a lei 1160, tá? De 1950, é uma lei que ainda continua vigente, tá? E nós vimos aqui outras leis que continuam ainda vigentes, tá? Não se destinando à vigência temporária, a lei ela terá vigor até que outra modifique ou revogue. Vou dar um exemplo. O Código Civil de 1916. Por que ele a sua vigência foi até 2003, gente? Porque não teve uma outra alteração. A gente precisava de uma outra lei que o modificasse, claro, ele foi sendo modificado ao longo dos anos, mas sem esta, no caso, foram apenas modificações. Revogação completa somente em 2003, como a gente acabou de mostrar aqui para vocês, né? Então, aqui, né, o código, né? Olha aqui, ó. A revogação, tá? Observe, tá? O Código de Processo, que eu mostrei há pouco para vocês, também que revogou, né, o código anterior. Olhem aqui, tá? Então, o código revogam-se. O artigo 22 da lei, número 25 de 1937, ó. Aqui, né, do decreto-lei número 25, o artigo 22. Então, a gente vai ver que tem leis bastante antigas, tá? Alguns artigos aqui do Código Civil, tá? Deixa eu vou ver, tá? Aqui foram todos outros artigos que foram apontados, tá? Outros artigos, tá? Então, deixa eu só ver aqui uma outra situação que eu quero enxergar.
Eu só quero ver se eu estou efetivamente aqui no... Então, tá. Então, aqui, o que eu estou mostrando, né, são os artigos que foram sendo, né, e as leis que foram sendo revogadas. Então, uma lei, ela só é revogada a partir de uma outra, né, lei, tá? Há casos em que a lei pode ter vigência temporária, sim, tá, gente? Nós vimos vários exemplos, principalmente no ano passado, neste ano, com a questão da pandemia, né? Situações que têm ou tiveram, no caso, uma validade, né, somente para ali o ano passado, tá? E aqui, meus amigos, modalidades, né, de revogação. Quando a extensão pode acontecer supressão integral da norma anterior. O exemplo, o artigo 245 revoga o CC de 1916, tá? Então, o artigo 245, ó, é revogação completa, enquanto que no Código Comercial, eu estou vendo aqui, é uma revogação o quê? Parcial. A revogação, ela é parcial, tá? E aqui o exemplo, né, de revogação parcial, né? As leis ou as partes de leis podem ser revogadas, porém ser declaradas inconstitucionais, né? Isso nós estamos aqui, né, deixa eu ver onde é que está a Constituição, artigo 52. 52. Tá? Compete privativamente, deixa eu ver qual é que era, do 52 ao 10. Ali, né, suspender na execução no todo e na parte de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do STF, tá, gente? Então, é possível que algumas leis elas podem ser declaradas inconstitucionais, tá? E quando ela é declarada inconstitucional, ou no todo, ou naquele artigo. Vou dar um exemplo. O Código Civil. O Código Civil tem algum artigo aqui que ele foi declarado inconstitucional? E que ele não tem mais vigência, embora esteja ali colocado? Alguém de vocês me apontaria? Se no Código Civil tem? Algum artigo que foi declarado inconstitucional? Ninguém nunca viu? Gente, Ctrl F. Ah, tá aqui. Artigo 1790. Este artigo 1790, embora ele esteja colocado aqui, gente, ele foi declarado inconstitucional, tá? Ele é inconstitucional, não vale, não se aplica este artigo, tá? Então, estão percebendo como a gente tem coisas que na lei estão colocadas aqui, mas do ponto de vista, tá? Que são aquelas coisas que às vezes o próprio Congresso Nacional não trata de temas ou situações até em função da sua composição, tá? Então, meus amigos, vamos fazer hoje 5 minutos apenas de intervalo, porque vocês estão em casa, eu estou aqui na faculdade hoje, então vamos fazer apenas 5 minutos de intervalo, tá bem? Eu vou escrever aqui.
Muito bem, gente. Voltamos aqui para o nosso batente. Vou voltar ao compartilhamento. Nós estávamos falando, né, sobre a revogação total ou parcial das leis. Então, a gente viu que algumas leis elas podem ser declaradas revogadas totalmente, outras parcialmente. O exemplo de uma lei que foi revogada parcialmente, a gente viu a lei 1160, deixa eu só localizá-la aqui, deixa eu ver, não... Aqui, né, esta lei, observem esses artigos que foram revogados aqui, significa que foi revogado parcialmente. Este é um exemplo, tá? O artigo 6º, 7º que foram revogados, o 11º, o 12º, são exemplos de leis que foram revogadas, né, parcialmente, tá? Depois, totalmente, tá aqui, ó, deixa eu dar um exemplo para vocês. Lei que foi revogada totalmente. Opa. Né? O Código Civil de 1916. É um exemplo de lei que foi revogada né, totalmente. E artigo de lei, ou lei que foi declarada inconstitucional, tá? Então, eu de cabeça aqui, eu lembrei do artigo 1790. Se a gente clicar aqui, ou ver, deixa eu só ver aqui se, tá? Este recurso, tá? Este recurso, tá? Eu não sei se está aqui a emenda, tá? Opa. Deixa eu tentar descer aqui um pouquinho. Ó, já transitou em julgado, né? Toda a situação, tá? Eu agora de cabeça aqui, mas eu lembro aqui de cabeça o que está escrito, né? No artigo aqui, o que vale é a ementa, né? Que se aplica o artigo, né, para sucessão na união estável, se aplica qual é o artigo? O artigo 1829, tá? Então, o que passa, o que vale é este aqui, ó, que a gente tem que aplicar, tá? É este da vocação legítima. A gente não pode ter um tratamento diferenciado, que foram, né, as discussões apresentadas lá no voto do relator e nos demais ministros que acompanharam o voto, tá? A questão a revogação, gente, ela normalmente é o quê? Ela é expressa, tá? Revogação expressa. A lei nova declara, né? O exemplo tá aqui no Código Civil, tá, gente? No artigo 2044, se eu não me engano, né? É 45, 2045, revogam-se a lei, tá? 3.071, tá? De 1º de janeiro de 1916, tá? Então, tá escrito aqui, revogação expressa, tá? A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, tá? Então, a revogação, ela acontece exatamente, né, quando que a lei posterior,
declare a revogação, como eu acabei de mostrar aqui para vocês, tá, gente? Então, são nessas situações, quando seja com ela incompatível, tá? Em algumas situações, quando houver incompatibilidade, né, automaticamente, né, a revogação da lei posterior, tá? Quando regula inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior, por exemplo, principalmente a questão de lei especial, tá, gente? Então, acaba revogando, tá? A cláusula de revogação deverá enumerar expressamente as leis ou disposições legais revogadas. Meus amigos, é só a gente olhar aqui, ó, tá? O que foi revogado? Todo o Código de 16, mais parte da lei. Se a gente vem aqui para o Código de Processo Civil, é isso? Tá? Aqui, meus amigos, vocês vão ver o que foi revogado. Deixa eu ver. Aqui é da CLT, tá? Revogam-se os seguintes dispositivos, tá, gente? Então, aqui, ó, descrito, artigo, parágrafo, tá? Deixa eu ver, né? Então, todos os parágrafos únicos, os caputs, né? Os artigos, tá? Então, tudo aqui descrito do que foi revogado, tá? Então, precisa estar né, expressamente descrito e detalhado, como consta aqui no artigo 9 da Lei Complementar 95/98. Então, vocês estão percebendo que hoje a gente está utilizando aqui a Lei de Introdução às Normas ao Direito Brasileiro, a Lei Complementar 95/98, tá? Então, nós estamos vendo e estudando, seja mais, né, de uma norma aqui com vocês. Tá? A revogação tácita, o que é um contrato tácito? Tá? O que é? É uma lei que, por exemplo, é incompatível, né? Então, que é um pouco daquilo que a gente chama antinomia, né? É a presença de duas ou mais normas conflitantes sobre o mesmo tema, tá? Quando que isso acontece? Meus amigos, isso é muito importante, muito importante. E eu até aqui eu estava conversando com vocês e lembrando de uma situação que o STF, agora há poucos dias, né, analisou e não considerou essa questão doutrinária e da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, né? Às vezes o STF tem algumas inovações, mas como regra, gente, quando há duas normas que tratam do mesmo tema, tá? Então, é prevalência da lei mais recente, é o critério cronológico, lei posterior revoga a lei anterior, tá? Então, a gente tem este critério cronológico, então, que a lei mais nova, ela sempre vai revogar uma lei mais antiga, tá? E a supremacia hierárquica, né? É o critério hierárquico da lei. Lei superior revoga lei inferior, tá? Então, por exemplo, a gente tem a Constituição, né? Quando a gente fala em emendas constitucionais, que elas tratam de alterações na Constituição, leis complementares, leis ordinárias, então vocês estão percebendo, tá? E a gente também tem a supremacia da especialidade. O que isso quer dizer? O critério da especialidade. Lei especial revoga lei geral quando disciplinar de forma diversa o mesmo assunto, tá? E é exatamente este ponto que o STF não considerou, né? Ele validou algumas questões ali do Código Florestal,
tá? Mas para a questão urbana, quando que tem uma lei especial que trata, né, da questão urbanística, tá, gente? Então, tem, às vezes, algumas situações, né, que os nossos né, ministros, né, embora todo o conhecimento, toda a assessoria que tem, né, mas há aspectos, às vezes, políticos, né, que são considerados, tá? Então, lei nova que estabelece disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica, tá? A lei anterior. Então, este é o critério que a gente, apenas disposições especiais em relação aos já existentes, ela não está revogando nem modificando, ela está apenas dizendo como é que esta lei se relaciona com a anterior. E aqui a questão do princípio da hierarquia das leis, né? Uma lei revoga-se por outra lei, tá? Então, se nós temos uma lei, para ela ser revogada, a gente precisa de uma outra. Mas, claro que tem um aspecto constitucional que a gente tem que analisar se aquela lei ela é constitucional, né? Então, vou dar um exemplo. Se a gente tem uma lei, um artigo que é declarado inconstitucional, como a gente viu e eu mostrei aqui para vocês, o 1790, a gente vai ver que nós temos situações que a lei está ali presente, mas não tem validade porque foi declarado inconstitucional, tá? A revogação deve emanar da mesma fonte que aprovou o ato revogado. Vou dar um exemplo, tá? Não pode, gente, não pode, tá? Vou dar um exemplo. Uma norma que ela tem origem no Congresso Nacional ser alterado, tá? Ou revogado pelo presidente da República, tá, gente? Então, esses são os cuidados que a gente precisa, tá? Normas de natureza constitucional somente são revogadas por emendas à Constituição. Está lá no artigo 60 da Constituição. Deixa eu ver, a Constituição está aqui. Artigo 60. Tá? A Constituição poderá ser emendada mediante proposta. E daí aqui tem quem pode propor emendas à Constituição. De 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, tá? Então, 1/3, né, dos deputados, 1/3 dos senadores, pelo presidente da República, que é o caso da própria reforma da Previdência, né, que foi oriunda por parte do presidente da República, que propôs a alteração, de mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação, ou seja, são 27 unidades da federação, então a gente teria que ter ali 13, 14 no mínimo, né, mais da metade, 14 assembleias, tá? Então, a Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou estado de sítio. Então, vocês lembram que teve uma situação que era para aprovar a reforma da Previdência, ainda durante o governo Temer, do presidente Temer, e não foi possível a alteração lá, tendo em vista que houve uma intervenção federal no estado do Rio de Janeiro em função das questões de violência que tinham lá no estado do Rio de Janeiro, embora não tenha se alterado aquele quadro ou aquele cenário até o presente momento, né? A proposta será discutida e votada, né, em cada casa do Congresso Nacional, então em 2 turnos, então toda emenda constitucional ela precisa ser aprovada
nas duas casas. Então, aqui está toda a discussão de como é que se modifica a Constituição, né? Então, aqui no artigo 60, né, da Constituição, tá, gente? Um decreto revoga outro decreto, tá? Mas pode ser revogado por lei ordinária, que é de hierarquia superior, tá, gente? Então, o que acontece? Se o governo, o presidente da República, ele faz um determinado decreto e entra em vigor uma nova lei, tá? Esta lei, tá? Por ser superior, ela vai revogar o decreto, tá? Disposições constitucionais não podem ser contrariadas por normas inferiores, então nenhuma norma pode contrariar as disposições constitucionais, né? Porque a Constituição ela está no topo, né, da pirâmide aqui, na importância, né, das leis, como a gente vem apontando para vocês. E aqui, né, gente, estão, né, praticamente o que eu usei, né, como material, que é a Constituição, o próprio Código Civil, usei a Lei Complementar 95, tá, gente? Então, foram os materiais que nós utilizamos aqui para a aula de hoje. Pessoal, alguma dúvida, algum questionamento, tá? Então, eu agora, por pelo menos 2 minutos, questionamentos e dúvidas a respeito do conteúdo estudado, né, da aula de hoje. Como é que foi? Foi tranquilo? Conseguiram acompanhar? Tá. Daí, então, agora, meus amigos, se vocês assim não estão falando, tá ok? Tá, eu vou aqui para... Vou fechar a gravação da aula, tá, gente?